Oi, gente! Boa noite a todos! Sejam todos bem-vindos a mais uma live de transbordo, de conhecimento, de aprimoramento e de alta performance, viu, gente? Então, anotem aí que hoje essa live também faz parte desse projeto maravilhoso que é para justamente trabalharmos a performance de pessoas e começar a gerar autoestima e dar um start na sua vida. Viu? Então, daqui a pouco eu vou chamar o nosso convidado. Claro que eu vou chamar o nosso convidado e que é o professor Diogo Personal e vai contribuir muito mesmo para essa noite de transbordo. E sejam bem-vindos, compartilhem aí, gente. Compartilhem, convidem as pessoas. Vitor Rafael, obrigada, boa noite por estar aqui. Seja bem-vindo. Agora ele entrou. Diogo, seja bem-vindo. E vamos que vamos. Que essa live hoje vai ser de transbordar para tocar realmente as pessoas a gerar um start que sem dúvida vai agregar valor demais e precisamos. Obrigada, Vitor. Seja bem-vinda, Silvia. Seja bem-vinda, viu? Obrigada também pelo feedback. Boa noite. Então, assim, gente, eu vou deixar aqui a live, o título da live, na verdade, tá? Para que vocês possam aí compartilhar com os seus amigos, familiares, que possam fazer parte dessa live de transbordo hoje, até porque, com certeza, você vai se identificar com muitos fatores que serão discutidos, debatidos, e, na verdade, é um bate-papo para descentralizar conhecimento e agregar valor para vocês. Tá bom? Franci, beijo, minha linda. Obrigada, seja bem-vinda. E vamos falar sobre exatamente esse assunto que muitas pessoas se auto-sabotam. Diogo, só me fala aí se você está pronto para eu te chamar, tá? Por favor. E assim, gente, falando sobre esse assunto, o bem-estar, nós precisamos saber qual a relevância, qual o papel que tem sobre o bem-estar, essa relação muito forte sobre o bem-estar e o exercício físico. Então, muitas pessoas ainda arranjam desculpas, e hoje nós vamos destravar isso, não é, professor Diogo? Vou chamar aqui, tá, gente, o convidado de hoje dessa live. Tenho certeza que vai ser magnífica. É só aceitar aí, tá, Diogo? E precisamos também trabalhar essa relação. Seja bem-vindo, boa noite! Oi, tudo certo? Tudo certo? Bora! Bora! Tá me escutando bem aí? Perfeito, gente. Só me dê um feedback se vocês estão ouvindo o Diogo, por favor, tá? Eu estou ouvindo muito bem. Vamos esperar. Deixa eu ver quem que tá entrando aqui. Renê, obrigada, seja bem-vindo, Renê, Renê. seja bem-vindo, meu amigo. Gente boa. Rosiana, também seja bem-vinda. Rose, minha amiga Rose. E essa Personal live de Rose. transbordo hoje, vamos destravar, não, Diogo? Vamos. Aí, Vitor, beleza? O Vitor me deu um oi ali, mas eu não consegui dar um oi pra ele, que eu tô aprendendo ali. Show! Vitor tá aqui, entrou, foi o primeiro a entrar. Ele deu um tchau pra mim aqui, mas não consegui retornar pra ele. Beleza? Gente, Adriano. muito obrigada. Antes de mais nada, nós vamos dar início. Adriano Mas Pereira, já quero quanto agradecer tempo? a todos os seguidores do Diogo, que estão aqui prestigiando também. E aos meus seguidores também. Carlos. Quem não nos segue, por favor, vamos fazer essa troca aí, tá? Do nosso Instagram, para que nós possamos alcançar e acessar mais pessoas com esse novo movimento que nós demos o start, justamente para conseguirmos aí
a desenvolver a alta performance nesse eixo, não é, Diogo? Principalmente. Sim, Precisamos sim, focar sim. que o bem-estar está muito relacionado também ao ambiente social, à mente, ao nosso lado emocional. E o Diogo vai trazer sobre esses benefícios, vai trazer sobre esses pilares, que sem dúvida agregam muito valor e que muitas das vezes existem ainda pessoas que se auto-sabotam, que arrumam desculpas para não praticar exercício É, físico. Quanto isso faz bem, gente, eu sou suspeita. é verdade, né, Andréia? Porque assim, a gente vê muitas vezes as pessoas, elas, o ambiente que elas convivem, né? Acabam, vamos dizer assim, a pessoa que tem uma alimentação adequada, né? Ela consegue te levar para pra te dar um direcionamento correto, né? E se às vezes você está num ambiente que as pessoas têm uma alimentação errada, por exemplo, que não fazem exercício físico, a tendência é você também seguir nesse caminho, né? Então essa questão do ambiente é fundamental. E daí a gente vê, né, a questão genética, né, a herança que os nossos pais deixaram, né? Porque muitas vezes a gente tem uma alimentação errada porque a gente aprendeu errado lá na infância, né? Então a gente vai dando alguns passos que lá desde criança, né, são hábitos que a gente foi instalado em nós, né? Que foi, vamos dizer assim, pelos nossos pais. Então a gente tem que parar um pouquinho, pensar a respeito disso, né? Analisar a situação, qual lugar, o que a gente tá colocando para dentro do nosso corpo, né? Porque o nosso corpo, o alimento, né? Ele não foi feito para prazer. O alimento foi feito para nutrir o nosso corpo, né? E às vezes as pessoas usam o alimento como fonte de prazer, né? E às vezes também quando estão chateadas, algumas pessoas, né? Acabam se alimentando também. Por exemplo, a pessoa que está feliz, ela acaba comendo. Muito, é E verdade. e às vezes faz uma festa, né? Vão comemorar. E porém outras pessoas às vezes estão tristes e acabam comendo também, né? Estão chateadas, acabam descontando na comida. Então isso é uma coisa que a gente deve pensar muito, né? A respeito disso. Muito, Então, muito mesmo. é, e nessa questão assim que nem pode falar. Assim, fazendo só uma complementação da tua fala, Diogo, que é importante que Uhum. muitas vezes as pessoas criam sempre desculpas e, e depois ficam se auto-questionando muito, que isso vai acabar atingindo o seu lado emocional, que afeta muito, são os transtornos de ansiedade. Então, a Sim, ansiedade ou come muito mesmo, que vai descontar no doce, vai descontar realmente no prato gigante de comida, é, ou tem algumas reações de pessoas que literalmente não têm apetite algum e isso vai gerando outras situações que agravam na saúde, não é? Então, sim. só fazer uma complementação que tudo isso, todos esses benefícios que agregam, sem sombra de dúvida, para a nossa saúde física, também dá ênfase à nossa saúde mental. Pode continuar, Sim. Diogo. Não, mas daí que nem eu tô falando pra ti ali a questão do. Tem um provérbio lá, chinês, que eu gosto bastante lá na questão, né? Que eu costumo utilizar assim. O segredo da longevidade, né? Que ele fala. Até comer a metade, andar o dobro e rir o triplo, né? Então, assim, tu come a metade que tu tá acostumado a comer, se quer viver melhor, andar o dobro, ou seja, fazer exercício o dobro que tu tá acostumado a fazer, né? E rir ao Aham. triplo, né? Então, essa questão de também, a questão emocional, né? Uma questão que tu trabalha bastante com os teus, com as tuas pessoas, com as pessoas que tu acaba mentoreando, né? Então, essa questão emocional é fundamental, né? Que a gente está utilizando, né? Essa semana eu fiz um post ali, não sei se tu chegou a ver, sobre Vi, sarcopenia. vi. É, essa, é, Muito ali importante. né? Às vezes a gente não pensa a respeito disso, né? Porque a partir dos 35, 40 anos ali, a gente começa a perder Uhum. massa muscular, né? Essa sarcopenia é um processo fisiológico que ocorre no nosso corpo naturalmente. Então, como esse processo acontece, a gente tem que agir com prevenção, né? E Muito. a gente consegue através do treinamento de força. Daí as pessoas, o que é o treinamento de força? A gente pode estar utilizando a musculação, né? Que é uma excelente metodologia, o treinamento funcional, né? Uhum. E treinamento em casa também, né? Eu tenho alguns alunos que estão fazendo o treino em casa, que tem um programa online.
Então elas treinam com peso corporal, às vezes com litro de 5 quilos, elas conseguem fazer isso, né, esses Uhum. movimentos, e consegue ter um estresse fisiológico, né? Esse estresse Sim. fisiológico ela consegue aumentar até às vezes a massa muscular em casa, né? Na Uhum. academia já é mais fácil de fazer, que tem os aparelhos, né? Mas então essa questão de prevenção da tua massa muscular é fundamental, né? Porque se a gente for pensar, com 40, 45 anos, né, 50, as Uhum. pessoas são ativas ainda, né? Mas Sim. assim, aos 70, 80 anos, né? Como tu vai querer estar, né? Se tu vai querer estar bem mesmo ou não. Então, essa questão da massa muscular é fundamental no processo que for uma pessoa com 70, 80 anos levantar e sentar, né? Deitar na Uhum. cama e levantar. Então, Sim. se tu conseguir prevenir essa perda de massa muscular, que ocorre um pouquinho a cada ano, porque infelizmente o nosso corpo tem um prazo de validade, né? Então ela vai, aos pouquinhos a gente vai desgastando. Então a gente consegue, através do exercício físico, prevenir essa perda de massa muscular, né? Que ocorre naturalmente. Perfeito. E Diogo, só vou abrir um parêntese aqui. Tem muita gente entrando. Gente, mais corações, porque eu amo esses coraçõezinhos do nosso Instagram. ó, o Milton aí, ó. O Milton. Milton, gente boa. Milton, Aí, Milton. obrigada. Boa noite, seja bem-vindo. Ele falando aqui, Ó, o ó, Milton, porque Milton faz hit ele dá também, ó. muita ênfase também nessa questão, não é? E ele diz aqui: Bem-estar, né? aprenda, é isso, aprenda a lidar com as suas emoções e sentimentos. Eu acredito que aprenda a resolver 80% dos seus problemas, e resolva, no caso. Aí ele complementa aqui, HIIT e treinamentos funcionais funciona bastante. Sim. Nossa, e Ah, o muito, Milton eu tá por gosto dentro muito aí. de HIIT, eu gosto mesmo, assim. Utilizamos os desafios, Detox Week, e os resultados são fantásticos. Olha aí, já tá fazendo merchandising. Perfeito, Milton. Ah, Milton, gente boa. Aí, É, Milton. obrigada, gente, por estar aqui. Tem muita gente entrando, Samanta, o Felipe, do nosso Aí, QGR Felipe. também. Felipe diz assim: duas pessoas maravilhosas e transbordantes para quem está disposto a aprender. Obrigada, Felipe. E o Felipe tá me Ô, devendo, hein? Felipe tá abraço, fugindo de mim, Felipe. que eu tenho que marcar uma live com ele. Bora, Felipe, bora, Felipe. Mas é interessante. Amanhã às 5 no Mirante. Vamos, amanhã, hein? Então, assim, Diogo, muito bacana que tu estás trazendo um cenário realístico. Uhum. E esse teu programa é muito incentivador e motivador, justamente porque tem um mix de idades ali, não é? Fala aí um pouco Sim, desse teu sim. programa, por Esse favor. programa aí é que eu sempre trabalhei com atendimento presencial, né? Na academia ou em condomínio, né? E eu fiquei, na verdade, um pouquinho com dificuldade de entrar na consultoria online, né? Porque a gente está acostumado ali presencial e a gente está do lado do Isso. aluno e ele consegue ter um bom resultado porque tu está ali do lado, né? Sim. Então, tu consegue corrigir. E então, esse ano eu resolvi encarar a questão do treinamento online, né? Da consultoria online, Aham. que tá dando certo, assim, tá dando certo. Tem alguns alunos Show. que estão tendo resultado, e daí a gente dá um auxílio sobre alimentação também, né? Toda semana a gente tenta passar um áudio para direcionar eles, para motivar também. Então, é algo novo, né? Então, a Sim. tendência é isso mesmo, né? Porque às vezes a pessoa tem pouco tempo. Às vezes a pessoa quer treinar em casa e, e aí eu consigo elaborar um treino só com o peso corporal dela, né? Um treino que seja eficiente. Se a pessoa fizer certinho o programa ali, junto com a alimentação, junto com a rotina, fazer com frequência o treino, ela tem um Uhum. resultado bom também, né? Então, e daí tem a pessoa que também eu estou atendendo na academia, né? Que eu faço consultoria online para a pessoa que treina na academia. Porque às vezes ela vai numa academia cheia, que fica cheia lá 50, 60 pessoas, e para um Uhum. instrutor, dois instrutores, né? Às vezes o professor é capacitado, mas ele não consegue, ele acaba se limitando a atender 3, 4 pessoas naquele horário, né? Então, daí esse também seria um público que eu tô querendo atingir, né? As pessoas que vão na academia e às vezes não têm o auxílio que deveria ter.
porque às vezes tem pouco professor na sala, né? E assim, a gente tá se adaptando ainda a algumas coisas, né? Tem uns projetos pela frente, assim, mas é tudo que a gente botar no papel, tá botando no papel ainda para dar o start, né? Exatamente. E o que é mais, assim, contagiante, gente, que todo esse parâmetro que muitas pessoas que estão aqui, eu acredito que estão aqui assistindo essa live, já praticam algum exercício. Então, só o fato de você já realizar sua caminhada, acordar pela madrugada, ou 5 da manhã, ou 6, 7, e É, fazer, não é, 30 minutos, 40 sim, minutos, sim. já é de grande valia isso. Porque isso fundamenta, principalmente, você estar ali reiniciando um novo ciclo da sua vida. E isso é muito Sim, mais benéfico para o seu desenvolvimento como pessoa também. Eu estou falando sim, aqui mais voltado à área mental, à área emocional, que você acorda tarde, aí vai comer qualquer coisa. Tudo isso influencia aos resultados, não somente físico, não é, Diogo? Me corrija se eu uhum. estiver errada. Mas os Não, resultados também certinho. são mediante as nossas ações durante a correria do nosso dia, que todo mundo aqui tem seus afazeres. E É, aqueles que não têm, é começar a virar a chave e ressignificar esse novo processo. O quanto isso é importante de nós agregarmos novos hábitos. E o sim. bem-estar fundamenta muito esse novo ciclo, não é, Diogo? Ainda mais com esse teu programa aí que está sendo assim magnífico, que eu vejo grandes resultados, não é? É, hoje o Vitor ainda me mandou uma mensagem ali, né? Sim. Ele atingiu a meta antes, né? Antes do prazo aí. Fiquei bem contente, assim, que ele tá bem empenhado, assim, né? Tá determinado. Muito, muito. E ele é uma das pessoas. Tem outras pessoas que tiveram resultado também, que já me mandaram ali. Show. Que assim, online depende muito do feedback do aluno também, né? Exato. Eu sempre tento puxar ali, mas tem alguns alunos que já não conseguiram se adaptar ao online. Por quê? Porque tem que ter essa troca de feedback, né? Então tem que Sim. dar como que tá o treino, como não tá, se está Uhum. gostando, se o treino já tá. Porque às vezes chega um momento ali que o treino vamos dizer assim, chega num estágio que está no platô, né? Então tu tem que sempre estar alterando um pouquinho, alguma coisa, ou carga, ou série, ou exercício mesmo, né? Então para dar um estímulo diferente, porque o nosso corpo ele acaba se adaptando muito fácil, né? Muito Então a gente fácil. faz esse tipo, pode falar. Até por questão assim, não é, Diogo? No caso do Vitor, que é meu esposo, gente, quem não sabe, e Uhum. aí ele colocou uma meta para março. Ou seja, ainda nem terminamos o mês, ele já alcançou a meta dele. Então, É, assim, ele tem um depoimento, um testemunho maravilhoso, que qualquer hora nós vamos arrastá-lo para cá também, é, justamente para compartilhar toda essa sim, determinação, sim. disciplina é importante também, sabe? Não é É, qualquer pessoa que vai adquirir e exercer a disciplina. Então, a disciplina, ela é tudo, ela é base mesmo, porque se não for eu ter a disciplina de acordar às 3:30 da manhã, me organizar e começar a malhar às 6, eu não vou adquirir resultado. Aí depois vem os é, altos questionamentos que irão me afetar psicologicamente, vai me afetar emocionalmente, eu vou começar a dar tiro para tudo que é lado, é praticamente, verdade. não é? Então, tudo isso É, influencia disciplina, novos hábitos saudáveis, sim, a determinação, foco, seguir ali de fato o treino e começar a é. mudança, não é, Diogo? Porque o músculo acaba, ele acostuma, não é, É, com aquela carga de uma forma específica, não é isso? Explica um pouco mais aí, por favor. isso, é porque o nosso corpo ele é inteligente, né? Nosso corpo ele se adapta muito fácil ao estímulo. Então, tu começa a dar o mesmo estímulo para ele, e daí ele acaba é como se fosse uma proteção, né? Ele se protege, daí ele tá preparado para aquele movimento. Às vezes tu vai fazer aquele. Tem algumas estratégias, por exemplo, o jejum. O jejum pode ser utilizado, mas assim, eu indico no jejum fazer na parte aeróbica, né? Que seria uma caminhada, ou de repente uma corridinha mais leve, mas uma caminhada seria o mais ideal, né? Uhum, Por quê? Porque daí tu tá usando gordura como fonte de energia.
Mas se tu for Perfeito. treinar, por exemplo, tu for fazer um treino de força, que a gente chama, né? Fazer um treinamento com peso. Seja ele em casa, às vezes só com peso corporal, tu usa como fonte de energia o glicogênio muscular, né? Então isso tu acaba te prejudicando. Por quê? Porque tu não vai usar a gordura como fonte de energia naquele momento. Porque às vezes a pessoa quer treinar o treino de força em jejum. Isso acaba prejudicando ela futuramente, né? Então, tem algumas estratégias que a gente vai estar utilizando, né? Que nem tu falou ali da questão da determinação, da disciplina. E a gente acaba assim, a gente tem que viver por, assim, tomar a decisão, né? Sim. De querer, não por condições. Porque às vezes a gente espera o momento certo, ou quer aquele momento perfeito, e não existe momento perfeito. É o Tu tem viver que por pegar condição, não é, Diogo? isso, exatamente, é. Porque às vezes, tu tá naquele, não, hoje não vai dar porque eu não consegui dormir direito. Hoje não deu porque eu tive que fazer isso na reunião, coisa assim. Tu acaba se atrapalhando, né? Então, se tu estabelece por decisão mesmo, vou fazer independente do que acontecer, né? A gente acaba tendo um resultado, né? E outra coisa que eu ia te falar também, que eu acho importante falar, porque às vezes as pessoas acham que é muito difícil ter uma disciplina, né? Tu ter aquele foco, aquela determinação, porque às vezes tu olha aquela pessoa fitness lá, que vive aquilo, né? Porque às vezes a pessoa acaba acompanhando umas pessoas que quem se expõe mais são as pessoas que são mais fitness, assim, né? Que daí tu acaba, aquela pessoa é a minha referência. E é legal tu seguir. Só que aquelas pessoas, elas acabam vivendo para aquilo, né? Elas têm uma alimentação super regrada, treinam praticamente 6 vezes na semana, 5 vezes na semana, treino pesado. Então, elas às vezes têm um acompanhamento, né? Uhum, Nutricional e também com um professor. uhum. E só que assim, para te ter um resultado bom, não precisa tudo isso, entendeu? Não precisa ter aquele. Se tu fazer 1% por dia, né? Fazer um pouquinho cada dia, tu ir lá mesmo, aquele horário que tu marcou, tirar um horário para fazer aquele treino, estabelecer um horário, seja antes, né? Antes de você trabalhar, 6 horas da Uhum, manhã, 6h30, 7 horas, uhum. tu consegue ter um resultado bom, né? Nossa, é um dia produtivo demais, assim. Uhum. Assim, eu particularmente, eu já sou um 220, então eu particularmente treinando, eu treino às 6, mas agora como nós começamos esse novo processo, primeira caminhada, que eu começo a fazer o cardio, mas nos dias que eu treino quadríceps, eu não faço cardio antes, porque realmente eu fico fadigada, a minha musculatura fica fadigada. E Sim, aí fica bem difícil de eu começar a render no treino. Então sim. eu comecei, foi uma forma que eu adotei para eu obter resultado. Não é, É. Diogo? Porque me corrija se eu estiver errada, porque assim, Não, não, pode falar se tiver. tu tens montado o meu treino, o Diogo é meu personal, tá, gente? Então, o Diogo Personal monta o meu online, personal treino online, né? online, é. Então, o É. Diogo monta o meu treino. E aí, eu gosto de fazer cardio, porque eu me sinto bem mesmo, me dá uma energia assim surreal. Porém, Uhum. quando eu vou treinar quadríceps, que é justamente com o posterior, eu não faço cardio porque eu fico fadigada, literalmente. Então, assim, eu escolho justamente os 3 dias para 3, 4 dias para eu fazer o meu cardio, Sim. que são essas caminhadas que nós estamos fazendo agora. Mas antes das caminhadas, eu já fazia 45 minutos da esteira. E nossa, Diogo, era assim, já me deixava de uma forma assim produtiva o dia inteiro. Então, realmente Ah, dá resultado. Agora, um isso foi comentário um aqui ponto bem importante que tu falou. Pode falar. é bem bacana, não é? O Milton falou o seguinte: a historinha da semana, entre aspas, a historinha da semana que vem começo, mas essa semana nunca chega. Exatamente, vem a Ah, procrastinação, vem a autossabotagem. Ah, segunda-feira. É impressionante que a segunda-feira virou um rótulo de início de dieta, de um início de começar uma nova fase da minha vida. Então, existem esses rótulos realmente que não chegam resultados. Então, é bem importante o que o Diogo falou em relação à determinação. Porque, no caso, o Diogo está fazendo consultoria online, mas ele não sabe se o aluno está executando de fato. Então, isso é uma é. particularidade, não é? De cada um, de cada pessoa. Cada um tem que cuidar da sua vida, não é não, Diogo? Isso, mas é verdade, é.
Porque assim a gente acaba... Porque tem que ter o feedback, né? Porque o aluno que está do meu lado, às vezes, já é um pouquinho complicado, né? Porque não é tão fácil tu direcionar o aluno. Então, geralmente, qual que são os alunos que têm resultado, né? É os alunos que escutam o que tu fala. Porque muitas vezes as pessoas acabam contratando um nutricionista, né? Vão no nutricionista, procuram um personal, ou vão no médico, né? Num nutrólogo. Eles acabam recebendo a receita ali. É só fazer aquilo dali. Não tem muito que fugir daquilo. Se tu fizer aquilo, vai dar certo. E então elas pagam acabam não fazendo, né? Daí tem tava lendo um livro lá, que ele falou da diferença entre o inteligente e o sábio, né? Que daí o inteligente ele absorve aquilo, Sim. só que ele não bota em prática. E o sábio ele coloca em prática, né? Ele recebe a mesma informação que o inteligente recebeu e ele pega e bota em prática, né? Ele se torna sábio. Executa, não é? Ele consegue ter o resultado que ele esperava, né? Porque ele botou em Sim, prática o que ele aprendeu. E, geralmente, às sim. vezes, a pessoa contrata o professor, contrata o nutricionista, vai lá, só que não segue, né, o plano. Então isso é um ponto importante, assim, essa questão de troca, feedback, assim, Na verdade, assim, não é, Diogo? É uma similaridade, é um trabalho em conjunto. Sim, Porque sim. o sono também é importante, não é? Tu podes até abordar sobre esse benefício do sono também. Uhum. Eu posso até dar um exemplo que ano passado, já tem alguns anos, que eu dormia 2, 3 da manhã e 5 da manhã eu estava de pé. Mas eu É, estava literalmente esgotada, porque eu passava muito tempo trabalhando, preparando por questão uhum. da minha vida de docente, como professora, mas eu não abria mão, em hipótese alguma, de me dar a oportunidade de dormir até mais tarde para ir treinar, porque eu rendo melhor no treino pela manhã. O meu horário é da Sim. madrugada. Eu rendo melhor. Então, cada um tem aí o seu organismo, não é? Então, isso é uma Isso. descoberta. E eu fui descobrindo isso depois de muito tempo na prática de exercícios mesmos. Então, tu podes até abordar sobre esse benefício do sono também, o quanto contribui, não é? Nessa questão do É, exercício físico. a questão do sono, assim, é fundamental, né? Porque, assim, o ideal seria a gente dormir de 7 a 8 horas por dia, né? Porque, assim, tem a questão de um hormônio chamado cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. Então, quando a gente não tem um descanso durante o sono, assim, a gente não consegue ter aquele descansar, esse hormônio fica muito cheio desse hormônio, entendeu? E Uhum. qualquer coisa tu fica estressado, tu fica chateado, né? Porque tu não, foi o que aconteceu contigo, tu ficou cansada, né? Então, Muito. provavelmente, os teus hormônios ficaram desequilibrados, né? Então, essa questão do descanso, né? Porque a gente fala, tipo, é o treino, o descanso e a alimentação, elas têm que andar juntos, né? Porque senão não consegue ter um resultado. Porque, assim, ó, as pessoas, o treino é só um dos pilares, né? Porque a hora que tu tá treinando, tu tá gerando um estresse metabólico, né? Fisiológico ali no corpo. Então, para te dar o benefício, é pós-treino. Tu vai jogar nutrientes para dentro, né? Para reconstruir a tua massa muscular, aí para construir a tua massa muscular. Só que é no descanso que tu vai construir isso. Né? Então tu tem aquele momento do treino, que é importante, mas não é o fundamental de todos, né? É um dos pilares. Só que e a alimentação e o descanso que é fundamental também. É bem É importante bem... isso mesmo, Diogo, porque assim, eu sou prioridade. Eu sempre até comentava isso com o Vitor e eu falo, olha, o meu horário da madrugada sou eu e ponto. Depois eu começo o meu dia das atividades diárias. Porque eu rendo melhor assim. Mas quando eu dormia pouco, realmente eu não rendia, mas eu também não pegava leve. Porque eu queria resultado. Mas quando eu Sim, percebi com o tempo que quanto mais vai com afobação, não adianta, não é? Porque é um processo. é Isso é verdade. um processo que vai sendo construído, A até Silvia tá fazendo uma pergunta porque o aqui. descanso também faz parte, não é? Sim, com certeza. A Silvia Matos ali, né? Tá fazendo uma Ah, sim, a pergunta. Eu Silvia. pratico exercício. Eu pratico exercício depois das 17h30
Pois trabalho muito cedo. Tem resultado? Tem. Tem, se Claro que fizer tem, o treino Silvia. certinho. Tem sim. A gente acaba falando assim cedo, né? Porque é a questão da produtividade, é legal. Porque, assim, o que eu noto, né? Até tem pesquisas falando a respeito disso, que as pessoas que têm o melhor resultado são as pessoas que treinam de manhã. Mas é por quê? Porque durante o dia acontecem alguns imprevistos, né? Não, tu acordou, aconteceu alguma coisa na tua empresa, onde tu trabalha, alguma Uhum. coisa com o teu filho, né? Você tem que buscar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e acaba é, não direcionando, não indo para o treino. E daí, automaticamente, a pessoa acaba acontecendo esses imprevistos, a pessoa acaba desanimando, né? Sim, Então, quando tu treina de manhã, esse seria o bom de manhã por causa disso. Porque tu já fez a tua parte. E exato. daí, como tu comentou, né, Andréia? Tu fica mais produtivo. É, porque eu Porque descobri a isso, eu fui descobrindo isso, na porque é verdade. questão hormonal isso também, né? Porque tu libera alguns hormônios, hormônios do prazer, né? Tu tá se Uhum. sentindo bem, tu fica o hormônio da adrenalina, do treino, então tu fica mais disposto para fazer as coisas. Eu não preciso Então, de daí termogênico. é verdade, é. Então daí tu fica mas assim, o treino à noite, dependendo do horário, tu vai ter resultado. Só que pô, tu tem que sempre ter o descanso, né? Descanso e alimentação correta, assim, Isso. para te ter um resultado bom. Exatamente. É, Silvia, só para acalmar teu coração, tá? Então, independente do horário, você tem resultado sim, porque basta você ter disciplina, determinação e dar o start. Só de você já caminhar, já fazer alguma atividade física, já te sim. ajuda em vários parâmetros da sua vida. Fisicamente, mentalmente, profissionalmente, enfim. Não é, Diogo? Então, tudo isso te influencia muito. É, é aquele 1% por dia, né, André? Vai fazendo um pouquinho cada dia, né? Às vezes também eu não consigo treinar na academia, né? Eu gosto de treinar na academia. Às vezes eu Uhum, dou uma corrida aqui perto de casa quando não consigo treinar na academia. Eu treino de 3 a 4 vezes na semana. Mas uhum, tem dia que eu não treino. Eu dou uma corridinha aqui perto de casa. Né? Eu não sei se a Silvia é aqui de Joinville, mas aí às vezes a gente sobe Mirante ali também, se organiza com os amigos para subir uhum, Mirante, né? isso. Então, assim, tem algumas estratégias que a gente pode estar utilizando. Se Exato. tu, por exemplo, tem uma escada para subir, por exemplo, tu mora num prédio ou trabalha em um prédio, né? Você pode estar utilizando a escada. Já está somando ali, né? Porque às vezes a pessoa, vamos dizer, num processo de perda de gordura, né? Tudo que tu fizer vai te beneficiar, né? Do perda de gordura corporal, que eu digo, né? Então, assim, porque está tudo relacionado que tu tem que gastar mais do que tu consome. Então, tudo que você fizer, puder fazer, puder ir na panificadora, né, ir no supermercado de a pé, excelente. Vai trabalhar, se for perto da tua casa, pode ir a pé, levar teu filho na escola de a pé, vai estar somando. Então, chegou no final do dia, tu vai ter uma soma grande que vai dar um bom resultado, né? Então, e o nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. Né? Então, assim, nossos ancestrais, eles caçavam, né? Eles pescavam, eles iam atrás do alimento deles. Hoje a gente abre a geladeira, vai ali, pega alguma coisa na geladeira, pega um chocolate, pega um iogurte que tiver ali, né? Então tu acaba consumindo muito e gastando pouco. Então, e o nosso metabolismo é igual praticamente aos nossos antepassados, né? Que caçavam, que pescavam, que plantavam. Então, isso daí é um ponto importante também. E daí volta naquela questão o alimento, ele não é para prazer, né? Ele é para nutrir o nosso corpo. Por isso, foi para isso que o nosso Deus fez o alimento, né? Foi para Exato. nutrir o nosso corpo. Perfeito. É E o bem mais interessante interessante isso. disso é que nós precisamos liberar energia, porque senão nós ficamos acumulados de energia, não é, Diogo? Quem é Sim, sim, ligado sim. 220 fica assim, nossa, eu sou suspeita a falar. É, O mas é verdade mesmo. engraçado é que tudo isso influencia muito no meu dia, particularmente, é um depoimento Aham. meu. Então, como eu já acordo elétrica, eu tenho que comer proteína. Eu tenho que comer proteína para eu render assim, para eu ficar bem disposta mesmo também, sabe, Diogo? Nos Uhum. meus treinos eu tenho que comer proteína. A melhor proteína para mim na manhã são os ovos, porque me É, dá o uma ovo, energia assim surreal também.
E eu E sempre pela gosto de comer praticidade também, né? também banana, sabe? Banana com aveia, assim. Ah, Então, legal, legal. é sempre, já é um hábito. É um hábito porque eu sinto essa modificação. E quando eu não como, eu também já percebo a diferença. É É. impressionante Não, como reage realmente o nosso corpo. não, e o legal, assim, a questão do ovo é que ele é muito prático, né? O ovo ali para te fazer um ovo mexido é rapidinho, né? Botar um ovo para fazer cozido também é rapidinho. Tu É pode botar no rapidinho. micro-ondas também. Então, assim, Isso. o ovo é uma excelente opção, né? Além de ser um alimento nutritivo, um alimento bom, ele é fácil e prático de fazer, né? E aí Pode também, depois, aí pós-treino vem uma panqueca, né? Uma panqueca saudável. a panquequinha é boa, né? Essa receita Nossa, aí é boa, panquequinha. Eu gosto bastante dessa panqueca com banana aí. nossa, é maravilhoso. E dá uma saciedade, É, assim. É impressionante como nos sacia de fato. É muito sim, bom, sim. muito bom. E daí, assim, que nem. Pode falar. Não, eu só ia falar assim, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para ti, aí podem Pode colocar ficar à aqui, tá, vontade. gente, nos comentários que o Diogo vai responder. E essa questão, assim, eu gosto muito de falar sobre essa questão da nossa herança, né? Que a gente recebeu dos nossos pais, por exemplo. Os hábitos que a gente tem, porque muitas vezes, se for ver, o filho é gordinho porque a mãe é gordinha, né? Assim, por quê? Porque a pessoa se alimenta errado, não é por questão genética. É porque muitas vezes ela está se alimentando errado, ela acaba nutrindo a criança com aquele mesmo alimento, entendeu? E ela cresce um pouquinho gordinha. Se tu for ver, eles são bem parecidos, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um conhecimento sobre alimentação. Eu tenho uma aluna que ela treina, às vezes, com o filho dela. Eles treinam. Ele tá adulto já, né? Faz medicina já. E às vezes eles treinam junto. Tem no membro inferior, que é bem parecido assim a questão de força, né? Um pouco mais forte, mas ela também vai, né? O superior não dá para treinar junto, porque ele é bem mais forte, né? Mas inferior eles acabam treinando junto. Mas a alimentação dele é muito regrada, assim. Por quê? Porque ele viu ela se alimentando de forma regrada, né? Ela instalou na cabeça dele, né? Instalou, através da prática dela, ele pegou aquilo e botou na prática dele, né? Então para ele é natural comer de forma saudável, né? Comer alimentos como que não são gordurosos, que não são fritos, que não é com muito açúcar, né? Então é bem interessante essa questão da nossa herança, dos nossos pais, né? Que a gente acaba trazendo, né? Se tu for ver, fulano é parecido com a mãe. É porque conviveram muito tempo juntos, né? Então ela Sim. traz aqueles traços da mãe, e a alimentação, a falta de exercício é a mesma coisa, né? Então, o quanto antes tu puder dar esse passo para poder fazer exercício físico é muito importante, porque chega lá no final, como a gente estava falando ali no começo, sobre a questão de estar com 70, 80 anos, isso vai fazer muita diferença. Uhum. O simples fato de levantar e sentar, deitar e levantar da cama vai fazer uma diferença grande, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Para o nosso futuro, como que a gente quer Porque estar. tudo se baseia em saúde, não é, Diogo? Não é de uma Sim, forma estética, mas é saúde mesmo. Porque nós temos que cuidar do nosso corpo e, sobretudo, da mente. Porque anda em conjunto. Então, é verdade. o bem-estar, a qualidade de vida, isso está tudo influenciável em toda a nossa ação produtiva como pessoa. Eu Uhum. enxergo dessa forma, sabe? Porque é benéfico. Não é só questão de estética, eu quero ficar bonita, isso. Mas quando você começa a gerar resultado e você perceber o quanto a tua disciplina, a tua determinação, o teu foco chegou, alcançou onde você quer e depois quer mais, nossa, isso te dá uma É, motivação gigante, é, assim. é, Não é, sim, sim. Diogo? Essa questão do resultado, assim, é fundamental, né, Andréia? Porque, assim, ó, as pessoas, elas fazem, né, a questão da saúde é um ponto importante, só que ele é o bônus, né? Porque eu vejo o quê? As pessoas falam que elas querem saúde, querem isso, mas a parte estética é fundamental. Tu vê o resultado.
Quando tu vê o resultado do teu... Ah, tua coxa tá um pouquinho mais forte, teu bumbum tá mais Aham. durinho, entendeu? Tu começa a afinar um pouquinho a tua cintura, né? Os homens na questão do braço, com o braço um pouquinho mais forte, fica tu com o tórax um pouquinho mais forte. Te acaba motivando a ir treinar, né? Porque essa questão de saúde, daí a saúde é consequência, né? Tu treinou, Exato. tu fez, então e a questão da estética, ela é, pra mim, meu ponto de vista, é o que manda muito, entendeu? O que manda mais, Não, na verdade. ele tem um peso Porque, gigante né? também. Tem um peso muito grande. Mas quando eu falo isso, eu estou retratando no fato da virada da chave. Sabe aquela pessoa que não está fazendo absolutamente nada? Nada. E Sim. fica o dia inteiro deitado ou então sentado e quer produção e se não age. Então é ação mesmo. E quando eu falo isso, quando você vai emagrecer, quando você passa por uma jornada de exercício físico, isso é equivalente para entender o seu processo. Porque às vezes, como tu tinhas falado, ficamos assim, sempre temos um modelo de alguém, eu É. quero ficar assim, eu quero ser assim. E na verdade é entender o seu processo, no seu íntimo mesmo. Essa questão, assim, que nem tu falou, o modelo, né? A gente já pode até utilizar algumas pessoas como referência, né? Como referência, porque tu tendo a pessoa que se alimenta de forma correta, tu acompanhando ela nas redes sociais, por exemplo, que é quando tu utilizar de forma correta, tu acaba utilizando o teu bem, né? Então ela acaba te auxiliando, uma pessoa que tem como referência. Só tu tem que ter um pouco, tu tem que ter discernimento se aquilo é realmente aquela pessoa, né? Porque se ela está fazendo aquilo, se ela está fazendo algo que só para fazer marketing, né? Ou para chamar mais seguidores. Sim. Então, mas essa questão de modelar uma pessoa, né? Que nem a gente acaba utilizando, tu também utiliza essa estratégia, né? Uhum. Que eu sei que tu utiliza, tu já me falou. Então, assim, a gente ter uma referência na parte de alimentação, uma pessoa que sabe se alimentar de forma correta, é fundamental, né? Nas redes sociais, se aproximar de pessoas que se alimentam de forma correta, ter essa companhia, né? Que é a questão do ambiente que tu Do convive. ambiente. Às vezes tu quer ter um resultado bom, mas aí tu continua frequentando as mesmas festas, tu acaba saindo de madrugada, né? Tu acaba dormindo pouco. Então, tu tem que mudar os teus hábitos. E a questão do teu convívio, das pessoas que estão ao teu redor, ou tu influencia eles, ou eles vão te influenciar. Né? Então, se tu, às vezes tu quer dar um passo maior, tu quer evoluir, tu é obrigado, às vezes, até deixar essa pessoa seguir o caminho dela, né? Exato. Porque não tem uma pessoa que gosta de beber, de comer churrasco, de fazer isso, fazer aquilo. Tu até pode estar com ela de vez em quando, mas sempre a tendência é tu seguir esse caminho também, né? Tu acaba comendo churrasco, um maionese ali, um pãozinho. Então, ela é bom, dá para comer de vez em quando, mas se tu comer todo final de semana, complica, né, André? Muito. Agora que tu falaste aí sobre o pãozinho, vamos falar do pão, gente. Gente, o pão, muita gente fala, não, pão não pode, não pode. Então fala aí, Diogo, um pouco sobre o pão. O pãozinho, esse pãozinho aí, a gente pode estar comendo um pãozinho de vez em quando, né? Isso não faz mal, né? Mas assim, porque assim, só para te comparar, né? Um pão francês, ele é igual a uma long neck, tá? O mesmo valor calórico, né? Por exemplo, quem gosta de tomar uma cerveja, tá comendo é a mesma questão de energia ali que está ingerindo, é a mesma coisa que um pão francês, né? Então, só que assim, o pão francês, ou o pão branco, ou um pão integral, o pão de grão é a melhor opção, né? Então, e assim, eu também fui criado num ambiente que a gente comia muito pão, né? E eu tive que mudar essa maneira de agir, né? Eu tive que parar de comer. Não que eu não coma de vez em quando, eu como, mas bem pouco, bem raro comer. Então pode, mas é tudo gradativo, né? É pouco. É aquele Eu li um momento ali, artigo, só vai. Diogo, eu li um artigo que falava exatamente sobre o pão vilão. Coitado. Não, e pior que eu. Pode falar, pode falar.
Então, Pode falar. assim, Quer e falar mais alguma aí coisa? tinha exatamente essa visão do professor de educação física, que nesse caso é a tua condição no teu papel, e tinha a nutricionista. E falando que Aham, normalmente é bem mais assim viável e acessível que se coma um pão para treino, por questão da aham, energia, não é? Aí eu aham, antes do fiquei, treino. achei bem interessante, sabe, quando eu realizei essa leitura, porque realmente, na minha cabeça, gente, eu era muito paranoica antes, assim. De jeito nenhum, pão, não, 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 não. Então, quando eu fui para uma nutricionista, ela falou assim: Aham, não, Andréa, você pode comer sim, uma vez, duas vezes na semana, um pão para você pegar aquele treino, fazer aquele treino mais pesado. Então, realmente, eu comecei a trabalhar isso na minha mente, porque eu era literalmente assim, não queria saber do pão. Porque eu imaginava assim, eu vou ficar enorme de gorda. É, é assim, ó, o pão para quem tá num processo que nem promete, tu já tá um pouquinho avançada, né? Aham, Então, só que assim, às vezes a pessoa não consegue comer só um pão, né? Ou só comendo um dia o pão. Então, essa questão assim do eu até acabo assim falando, pode comer um pãozinho? Pode, mas tem que ser bem limitado, né? Porque senão tu aciona alguns gatilhos, né? Porque o nosso paladar também é é. treinado. Eu não sei se tu já reparou, alguma vez aconteceu contigo, da questão de tu. Ah, tu tá tendo uma dieta correta ali. Por exemplo, não tá ingerindo nada de açúcar, por exemplo, né? Ah, tu conseguiu Uhum, fazer uns 30 dias ali, certinho, né? Comendo comida saudável, comendo com prazer também, não passando vontade, nada. Mas a partir do uhum. momento que tu bota alguma coisa doce na boca, né? Que tu parece que tu aciona alguma coisa que no outro dia tu quer de novo. Isso acontecia muito comigo final do ano, né? Ali entre Natal e Ano Novo. Natal e Ano Novo. Aham, Daí tu conseguia ter uma alimentação correta ali, uma alimentação legal, naquele período ali. Daí chegava, de repente, tu botava uma sobremesa na boca, né? Daí depois no outro dia tu queria mais alguma coisa. E daí depois, daí chegava janeiro, às vezes tinha um pouquinho de dificuldade de voltar novamente para a dieta, né? Mas assim, que nem essa estratégia que o professor aí utilizou, que a nutricionista falou, é uma excelente estratégia uhum. antes do treino, né? Porque vai gerar energia pro teu corpo. E daí Isso. tu vai, a tendência é tu render mais no treino também, porque tu tá com açúcar no corpo, né? Então esse É processo interessante antes do que. treino Ah, pode ser uma estratégia bem legal, assim, que eles utilizaram ali. e o Pode estar interessante é que utilizando, não depois eu todos os dias, fui. né? É, exatamente. E depois É. eu fui trabalhando isso na minha mente. E realmente, eu comecei assim, meio, depois só um, assim, partida ao meio, Uhum. sabe? Eu ficava, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Mas realmente, depois eu comecei a ver, quando eu era o meu treino de quadríceps e posterior e glúteo, realmente Aham. eu comia com a proteína, que no caso eram, na verdade, eu vou até falar que eu comia assim de 8 a 10 ovos na manhã para o meu treino. Isso há 2 anos atrás. Então, assim, Marombeira, marombeira. o Vitor pirava comigo. O Vitor falava assim: Meu Deus, para que tudo isso? Eu falava: Calma, que eu tenho um propósito. O Vitor estava no cafezinho dele, com o copinho lá, né? Isso, Aquele ele tá no copinho. E cafezinho. tudo novo. É. E aí, depois eu comecei a ter resultados mesmo. E aí eu falei: Nossa, e Aham. como funciona isso de fato? Então, eu comecei a trabalhar Sim, isso na sim. minha mente. Assim como também, Diogo, do arroz branco. Do arroz Aham. branco, de tanto eu ler e me informar e ouvir, sabe? Eu falei, não quero arroz branco. Eu só vou comer integral mesmo. É integral, macarrão integral e arroz integral. E o arroz branco tem o seu benefício também, não é, Diogo? Pode falar aí pra gente. Não, tem. A questão assim é que tipo, é que às vezes a pessoa tem um pouquinho de preconceito em relação ao arroz integral, né? Mas assim, o arroz integral também, como tu se adaptou àquilo, né? Porque tu sabe que é melhor para ti, a pessoa tem que entender que aquilo é bom para ela, né? Se ela não entender, se ela fizer por fazer, ela não vai conseguir ter uma sequência, entendeu? Porque o Sim. prazer, eu falar antes, né? Uhum. Vai falar mais alto e ela vai acabar comendo, né? Então, assim, esse processo que nem do pão, de alguns. A pizza que o pessoal come muito, que é muito prático, né? A gente se alimentar de pizza, tu vai ali, pede, já entrega na tua casa, já, com uma Uhum. Coca, com uma Coca-Cola junto, né? Então, Nossa. assim, vou dizer, eu como, é bom,
De vez em quando eu como também, a gente come aqui em casa, não abro mão de comer. Só que eu não posso comer sempre. Porque assim, ó, porque daí é muito carboidrato, muito açúcar junto, muito carboidrato, né? O carboidrato ele vira açúcar muito rápido no nosso corpo. E Sim. junto com a Coca-Cola, também vira açúcar muito rápido no nosso corpo. E daí quando a gente joga muito nutrientes para o nosso corpo rápido, que seria o carboidrato simples, né? Que vira açúcar muito rápido, a gente Uhum. tem um pico de insulina. E essa insulina vem e limpa o açúcar que está no nosso sangue para guardar como fonte de energia. E ela vai virar gordura, porque o nosso corpo é inteligente, né? Opa, tá jogando nutriente aqui, eu vou armazenar como fonte de energia, que seria a gordura. Ela Uhum. armazenou como fonte de energia para utilizar futuramente, né? Porque lembra que eu falei para ti na questão do nosso metabolismo, né, dos nossos ancestrais lá? Sim. Então, eles demoravam para se alimentar. Às vezes Uhum. ficavam 2, 3, 4 dias, né, sem se alimentar, para até achar uma caça. E assim, quando eles geriam o alimento, era armazenado como gordura, eles não tinham geladeira, né? Então eles armazenavam, o nosso corpo ele era armazenado como fonte de energia. A gordura é fonte de energia ali, ela está armazenando essa fonte de energia. Então hoje você jogou, ó, e a farinha branca também não é bom. A Nossa, a Silvia está farinha perguntando não aqui. tem como. Daí a farinha, daí essa questão que vai virar energia muito rápido no nosso corpo, a insulina vem dar um pico, limpa o nosso corpo, né? Limpa o nosso sangue ali, do açúcar, tira o açúcar ali, logo tu vai estar com fome novamente, entendeu? Sim, Tu recebe o comando por, opa, tá faltando um nutriente. E daí entra a questão dos integrais, né? Da proteína, sim. que a gente pode estar utilizando com mais frequência, que seriam os ovos, a carne, né? O peixe. Então, por quê? Porque ela demora para ser quebrado. Ela tem um processo, ela vai liberando aos poucos para a corrente sanguínea. Então não dá esse pico de insulina. Porque o nosso corpo precisa toda Entendi. hora eu estou fazendo um movimento aqui, ó, eu preciso de energia, né? Eu estou falando, eu Uhum. preciso de energia. Uhum. Então, a proteína está sendo quebrada, eu estou usando essa proteína que está sendo quebrada. E daí eu não recebo o comando para o sistema nervoso que eu estou com fome. Entendeu? Quando ela quebrar devagar. Então o integral ele Entendi. entra por causa disso, que isso é legal. E quando tu come tipo, que nem a farinha branca ali, o açúcar, o chocolate, a Coca-Cola, ela vem muito rápido e é armazenada muito rápido. E logo tu tá com fome novamente, entendeu? Essa questão da saciedade é fundamental para a gente entender como é importante a gente se alimentar da proteína em si, né? A proteína é uma estratégia muito boa, porque a maioria das pessoas elas se alimentam bem no almoço, né? Uhum. No almoço dela geralmente é bom. Se for Uhum. conversar com quase todas as pessoas, elas se alimentam bem no almoço. Só que no café da manhã elas se alimentam, comem um pão francês, né? Com café e queijo e presunto. Então, Nossa! é, daí, tipo, ela faz todo dia aquilo. E Aham. daí vai toda hora, né? Daí chega a longo prazo, vai armazenando aquela, se torna uma gordura que às vezes é difícil de ser quebrada, né? Daí tem que dar um esforço um pouquinho maior. Então, e daí à noite também as pessoas se alimentam de forma errada, a maioria das pessoas, Uhum. elas acabam comendo o pão também, né? O pão para nosso dia a dia, nossa correria, né? É mais fácil mesmo. Porque tu vai ali na panificadora, compra, né? Tu vai ali, corta no meio, bota um queijo, um presunto, vai ali e come, né? Ele satisfez naquela hora. Mas Sim. aí vai ser armazenado como fonte de energia rápido também, entendeu? Uhum. Então o ideal é tu preparar. Tipo, o ovo, para mim, é a melhor estratégia assim, que eu indico. Porque não é tão caro, Nossa. né? E é prático, né? Nossa, dá Porque uma daí tu saciedade pode, incrível. Incrível. tu pode fazer doce com banana, uma banana madura, tu amassa ali, né? Joga o ovo, mistura, tu pode comer com uma panqueca, ou tu pode botar O ovo algum cozido. tempero, é, Pode ovo comer, mexido gente, com aí tempero, 20 né? ovos cozidos que você vai ficar saciado. A Diogo, Silvia agora sabe botou o um que é pouco ali, interessante? O pode falar. interessante é que tudo isso, claro, influencia muito no nosso percurso para quem treina e para quem faz aí Uhum. alguma atividade física, uma caminhada ou um próprio HIIT, não é? Que depois O acelera, Milton, depois vai Milton. só, não é? Então é bem bacana. Agora sim, um fator também que acontece bastante comigo, acredito, na verdade, com todas as mulheres, é na nossa fase da nossa TPM,
Que todos nós, mulheres, as mulheres que estão aqui sabem muito bem Isso. disso. A Thaís está aí Isso. também, que eu vi que a Thaís E os entrou. maridos também sabem, não só as mulheres. A gente também sabe, né? Vocês também sabem, O dia que então. vocês estão entendendo Os já tá homens no também sabem, os calendário homens já. que têm suas mulheres aí, sabem muito bem como é que é esse percurso. Então, assim, normalmente, é impressionante como o nosso corpo grita pelo doce. Então, eu adotei o seguinte, que quando eu vou comer um doce, qualquer doce, aí eu vou pro cardio. Ah, é uma boa estratégia, é uma boa Não é? estratégia. Eu penso assim, eu É, vou que daí. comer. Eu Aham, vou comer esse pedacinho de chocolate aqui, mas só um pedaço de chocolate aham, para minha mente ficar tranquila, o meu emocional relaxar aham. também, porque o nível de estresse realmente é gigante. Então, assim, o que eu adotei? Eu faço isso, eu como um pedaço, eu não vou comer a barra toda também, que eu não sou louca de fazer isso, mas eu como um pedaço de chocolate e eu vou pro cardio. Por exemplo, se eu comer um pedaço de chocolate hoje, amanhã eu vou fazer um cardio pesado para justamente eu começar a eliminar o açúcar. Tá certo ou tá errado essa Ah, é. estratégia aí, professor? Não. Não, mas dá para estar utilizando, né? Porque a gente sabe da importância que é, assim, de comer alguma coisa naquele momento que está conturbada a questão hormonal, né? Daí a questão, se tu comer um pedaço, de vez em quando, que nem tu vai fazer o aeróbico outro dia, dá para comer. Só não. Porque assim, ó, Porque se tu comer um pedaço, comer devagar, né? Mandar pro comando, pro sistema nervoso que tu tá mastigando, mastigar, sentir o prazer, isso vale a pena, entendeu? Mas às vezes tu pode comer, né, em 10 segundos, 20 segundos a gente pode comer a barra inteira, É né? verdade. Tu pode botar pela boca, tem gente que faz isso, né? Tu Sim, nem sente o sabor do chocolate, né? Então, a partir do momento que tu vai comer alguma coisa, que tu já recebeu a informação que aquilo é errado, come devagar, entendeu? Tu vai sentar para comer um pedaço de bolo, sinta prazer naquele momento, tá? Que nem tu, né? Tu já entendeu isso. Então, assim, é uma recompensa para ti. É um momento que é um momento que é importante. Tu sentar, agora eu vou comer um pedaço de bolo, então eu vou sentir prazer, né? Então, assim, sentir prazer naquele momento. Só que a partir do momento que tu mandou o comando pro sistema nervoso que tu se alimentou, opa, que tu mastigou várias vezes, entendeu? Que o chocolate, às vezes, tu pode comer, como eu falei pra ti, come uma barra rápido, 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 rápido. Tem um amigo que ele fala sempre na questão do bis, né? Vou sim, abrir eu uma já caixa ia de. falar do bis. Vou abrir uma caixa de bis para comer 2 bis. Tá louco, eu vou comer a caixa inteira, né? E Que daí, só que ele rápido. come 1 minuto e ele comeu tudo. Então, assim, essa questão da inteligência emocional que tu Sim. utiliza bastante, né? Uhum, Com os teus alunos aí, uhum. é fundamental, né? Tu sentar, opa, agora até vou desligar o meu celular, né? Porque às vezes a gente acaba botando um vídeo, tem gente que senta na frente da televisão e acaba se alimentando ali, tu nem presta atenção no que tu tá comendo, né? Exatamente. Não vive, não tá vivendo aquele momento ali. E aquele momento é um momento importante, né? Porque tá nutrindo o teu corpo. Exato. Então, essa questão de parar, pensar, né? Que tu tá num momento que tá nutrindo o teu corpo é fundamental também. Dá uma respirada, uns 10 segundos ali, né? É. De repente, né, a gente pode eu tenho muito esse hábito de agradecer o Senhor, né, pelo alimento Uhum. que a gente tem aqui na nossa casa. Sim. Então eu sempre me concentro ali antes de comer e agradeço ele, né, porque aquele, como eu falei para ti, o alimento, a partir do momento que tu entende que é para nutrir o teu corpo, tu já começa a pensar de forma diferente, né? Tem um momento do prazer que a gente está reunido em amigos, né, que tu vai comer um bolinho, Sim, alguma é. coisinha assim, tem. Mas tu não vai toda hora querer comer aquilo, né? Tu não vai. Então, futuramente tu vai ter Sem o algum problema. radicalismo, não é, Diogo? Sem ser Isso, radical, não é? exatamente, é. Porque às vezes tu vai ter um problema metabólico, né? Pode ser futuramente, né? Cardiorrespiratório, né? Vai ter. Então isso daí a gente tem que fazer as coisas agora, né? Nesse momento, para futuramente tu ter um bom resultado, né? É, exatamente. Gente, na Ó, o Felipe verdade, falou alguma coisa aqui, ó. O Felipe falou chocolate, mas por causa do vício no açúcar. não entendi, Felipe. É o quê? Porque Acho que tu tem é o vício ele do vício do açúcar, o acho que ele Felipe? gosta de chocolate, o Felipe tá falando aqui.
Ele tá fazendo cardio todo dia, então ele pode comer o Ah, chocolate. é. É, Felipe. Vai dar aquela subidinha no Mirante, aquela última subidinha lá precisa de energia, hein? Ali dá para subir fazendo passada. Mas Felipe deve assim, dar gente, condicionado já. nossa, é impressionante como o nosso corpo ele vai gerando um ritmo absurdamente, assim, que a gente não entende às vezes, não é, Diogo? É. É bem E incrível isso, essa. como o nosso corpo se adapta. É um progresso de fato e ele vai se adaptando a todo esse percurso que nós vamos adotando esses novos hábitos do nosso bem-estar, do nosso exercício físico. Então, assim, eu penso o seguinte: basta começar, gente, comecem, É. vira a chave, sabe? Em benefício da Uhum. sua saúde, principalmente, e depois vocês vão começando a obter. Aí também a questão da musculação também é super importante, não é, Diogo? Então, tu podes até dar uma ênfase sobre adotar a questão da caminhada com a musculação também, que isso é fundamental. Na verdade, é um trabalho em conjunto, não é? É assim, é que é duas vias diferentes, né? Uma trabalha mais, a parte aeróbica trabalha mais o sistema cardiorrespiratório, né? Que é o nosso coração, aqui as vias metabólicas também. E a força, a musculação é um treinamento de força, que a gente chama, né? Na literatura fala treinamento de força. Então, assim, você pode estar utilizando a musculação, que é o mais comum, né? Mas pode estar utilizando o peso corporal, que a gente chama de treinamento funcional. Até o próprio CrossFit, quando feito de forma correta, assim, né? Uma boa estratégia também, né? E o treinamento em casa, que você pode estar usando, como eu falei, com o peso corporal, né? Que é uma estratégia muito boa. Daí você consegue manter a tua massa muscular, né? Que daí está totalmente relacionado com a questão do metabolismo. Na questão do processo de emagrecimento, né? Tá relacionado com o metabolismo. Porque daí, quanto mais tu acelerar o teu metabolismo, melhor, né? E a gente acelera através do aeróbico, que a gente pode tá utilizando, que seria o HIIT é uma estratégia boa, treinamento intervalado, né, de alta intensidade, mas tu pode estar utilizando um treinamento intervalado que não seja de uma intensidade muito alta, também vai trazer benefícios, né? E o treinamento de força vai manter a tua massa muscular, aumentar um pouquinho, consequentemente tu vai aumentar o teu metabolismo também, né? Então isso, além de preservar a tua articulação, a questão da massa muscular, né? Que também é muito importante a gente pensar a respeito disso. Show! O Felipe O que disse que o o Felipe falou seguinte: ali? digo que o chocolate é só uma desculpa por conta do vício pelo açúcar. Na Ah, verdade, assim, quem toma café sem açúcar já é de grande valia, não é, Diogo, também? o Felipe quer te quebrar, André. Não quer comer, deixar de comer um chocolatinho, hein? É, mas assim, o que eu estava lembrando agora, hoje eu estava até conversando com o Vitor e eu falei assim, eu Aham, quero experimentar um novo modo de esporte, de exercício físico. Aí ele, aham. qual? Eu falei boxe. Sério? Ai, 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 vai sobrar pro Vitor, hein? E o que que ele falou? Eu falei boxe, eu quero fazer boxe. Aí ele falou, é uma boa também. Eu falei, então, nós podemos tentar aí. Porque assim, quando a gente começa realmente a praticar exercício físico, nós vamos buscando novas também. Eu, particularmente, sou assim. Eu quero aprender mais, eu quero conhecer. E eu vou vendo se eu me adaptar bem. Se não me adaptar, eu experimentei. Porque o que vale é a Sim, experiência, sim. não é? Mas, Essa assim, questão, é assim, algo que de eu me tu encontrar. identifico, assim, para queima mesmo, sabe? Porque eu gosto disso, Aham. assim. Eu, Gosto de eu, dar umas eu, porradas. eu gosto de queimar mesmo, assim, de calorias, eu Aham. gosto disso. Então, Legal. eu me identifico com isso. Mas eu vou estudar mais um pouco para começar a dar o start nisso também. É, é que essa questão que a gente encontrar um exercício que a gente gosta de praticar, que a gente sente prazer é fundamental, né? Vocês também, não sei se sei que o Vitor tá fazendo tênis, eu não sei se tu tá fazendo tênis também. Não, ele quer, na verdade, ele faz três, não é? Eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que ajustar meu tempo, porque eu só faço o cardio e treino na academia, de segunda a sexta. Aham. E Uhum. ele Michel. tá no funcional, tá no futebol, tá em tantas outras coisas, mas isso é bom. Isso é bom porque como ele
tá nesse foco, não Sim, é? sim. Nessa questão É, que daí ele sente, que eu ia falar pra ti em relação ao prazer, né? Ele gosta do treino, né? Por quê? Porque ele E ele libera alguns passou a hormônios do gostar do prazer treino também, né? também, do treino de musculação, É. assim. Outro dia vocês vão marcar Uhum. uma live aqui e aí ele vai poder apresentar essa mudança que ele teve, assim. Então é bem bacana o quanto que o exercício físico, gente, a atividade física, além do bem-estar, mas nos transforma principalmente assim mentalmente. É um processo gigante que nós passamos até a alinhar um pouco o nosso lado emocional também, que é o estresse, Sim. a nossa motivação. Tem muita gente que fica desmotivado, que a motivação intrínseca tem que partir do seu íntimo. Eu quero fazer, no, o Diogo vai me chamar, eu vou esperar o Diogo me chamar para eu fazer. Não, tem que virada da chave é você mesmo, É, eu vou lá, vou fazer acontecer. Então tudo isso é influencia verdade. muito, não é, Diogo? Sim, sim, sim. Essa questão de a gente estar. Da pessoa, ela tem que fazer a parte dela, né? Porque a gente consegue chegar até um limite, né? É, Então eu costumo falar assim, as pessoas que realmente querem, eu vou dar o meu melhor sempre por elas, entendeu? As pessoas sabem que treinam comigo aqui, sabem que eu sempre tento tirar o melhor delas. Só que quem tem resultado é a pessoa que quer, que ela paga o preço ali, né? Então ela treina exatamente. de forma correta, ela escuta quando tu tá falando, né? É como aquele detalhe que eu falei, às vezes a pessoa paga um profissional, paga uma pessoa capacitada para te orientar e acaba não fazendo aquilo que a pessoa está orientando, né? Então, isso daí não vai ter resultado nunca. O resultado não vai aparecer. Né? Até tem, mas não Exatamente. é o satisfatório, né? Às vezes Então essa questão aí é legal. É A muito gente bacana. tá. Ó, o Michel tá aí. Michel, boa noite. É, Seja Michel. bem-vindo. A Michel andou de bike, a gente botou uma foto lá hoje, estava de bike. É, o Michel É vai do todo homem do pedal. equipado. É bem É o homem do bacana. pedal, Michel. Nossa, eu acho muito show, assim. Bem bacana. Gente, alguém tem alguma pergunta para o personal? Diogo Reis? Quem quiser contratá-lo, gente, pode entrar em contato diretamente na verdade, ou pelo WhatsApp, que tem o contato dele, claro, ou pelo direct, tá? E É, aí as pessoas que estão conhecendo o Diogo hoje, ele faz consultoria online, então ele pode montar, não é, Diogo? Pode montar o treino, ah, orientar. isso, a questão, a pessoa pode, às vezes, fazer em casa. Tem bastante gente que está fazendo em casa, né? E está tendo resultado, tá? A gente às vezes acha que não tem resultado em casa, tem sim. Se a pessoa quiser fazer assim, quiser seguir a disciplina, assim, né? Tiver a disciplina de fazer, ela consegue ter um resultado bom, sim. É bem bacana esse trabalho online, assim. Eu tinha um pouquinho de resistência antes, né? Mas eu vejo que tem a tendência, né? A locomoção, essas coisas da pessoa se deslocar Sim, até um lugar, né? E às vezes a pessoa, como eu falei pra ti, tu vai numa academia e tem muita gente. E o professor que está ali, ele não consegue atender todas as pessoas, né? Daí a pessoa precisa de uma orientação. E essa proposta do online é uma proposta muito boa, assim. Que eu tinha um pouquinho de resistência, mas agora a gente tá encaminhando para esse lado aí também, sim. né? É importante Então acessar outras pessoas, não é, Diogo? E de uma certa hum, forma, tu também estarás ali transbordando para um novo movimento, que é o mover é, dessas pessoas também. sim, sim. Não, o nosso corpo, como eu falei para ti, o nosso corpo foi feito para se movimentar, né? Ele precisa. É a mesma coisa de deixar uma máquina parada, né? Deixou o carro ali, vai deixar um tempo o carro parado, ele vai berrar, né? Vai reclamar a hora que botar ele para funcionar. Então ele precisa de Exatamente. movimento, tudo precisa de movimento, né? Então, daí essa questão assim, seria, posso falar assim, três chaves para ti para fechar, né? Que seria assim, a parte da pessoa assim, ter o autogoverno, né? De ela mesma tomar essa decisão, né? Ela se posicionar, entendeu? Ela não deixar a circunstância tomar conta da vida dela, mas ela se posicionar de forma que, vou marcar aquele horário é o horário da academia, o horário de treinar, né? E a pessoa às vezes abrir mão de alguma coisa, né? E marcar abrir mão por exemplo, tem muita gente que almoça, que treina na hora do almoço. Então ela Uhum, treinando naquela hora do almoço, tem meia hora para comer, ela se alimentou naquele período ali e vai trabalhar. uhum. Né? Ou acordar um pouco mais cedo, né? Como tem o povo que sobe o mirante ali, então ele acorda É, mais cedo para quê? Para fazer o exercício ali,
Então ela tem que tomar essa decisão, né? E o segundo ponto que eu vejo que é a chave, assim, é a questão do ambiente que tu convive, né? Do ambiente Fundamental. que tu tá naquele, tu tem que tu tá naquele ambiente que as pessoas estão na mesma energia que a tua. É, então, se a pessoa se alimenta de forma errada, a tendência é ela tá com aquela pessoa que se alimenta de forma errada também, né? Então, não que tu não vai deixar de ser amigo dessa pessoa, mas tu tem que cuidar com quem você está andando, porque senão a pessoa acaba te levando para um mau caminho, entre aspas, né? Ah, tu almoçou de forma correta, mas vamos chupar um sorvetinho? Vamos lá chupar um sorvete, então. Ah, vamos comer um chocolatinho? Tá. E daí tá todo dia ali, né? Então chega a longo prazo, tu vai acumular um pouquinho de gordura que você não gostaria, né? E Exatamente. o terceiro ponto, assim, que eu posso falar também é a questão da modelagem, né? A questão, tu vê uma pessoa que, que tu vê que tem uma boa desenvoltura na questão na parte de alimentação, na parte de exercício físico, ela tem os hábitos corretos, ela pode Uhum. estar utilizando essa estratégia também, né? De modelar uma pessoa, pode hoje o Instagram ser uma ferramenta boa, só que tu tem que ter discernimento se a pessoa realmente está fazendo aquilo, né? Que é uma coisa que às Exatamente. vezes, como tu sabe se está fazendo aquilo ou não? Se for uma coisa que tu dá conta de fazer, Uhum. né? Então, essa questão da modelagem também é importante, né? Tipo, Fundamental. o autogoverno, a, a questão do ambiente que tu convive e Ambiente aí a questão, da né? modelagem. Porque e a modelagem, né? Então, seria três pontos assim, três pontos chaves assim que eu acho legal a pessoa tá seguindo, né? Então, gente, anotem aí essas 3 palavras-chave que o personal passou. Para quem ainda não virou a chave, comece amanhã. Só não vou falar agora, É, porque já vai dar quase 10 horas aqui. Mas comece amanhã e vira a chave. E vá cuidar da sua faz, vida mesmo, gente. Vocês precisam dar o é verdade. start. Não é, Diogo? E aquele um Precisamos porcentinho, né, disso. Andréia? Aquele 1% por dia, né? Dá um pouquinho cada dia, dá uma caminhada. Outro Exato. dia vai levar teu filho na escola, vai de a pé, vai no supermercado, vai de a pé, né? Assim, algumas atitudes, subiu, tu mora num condomínio, tu sobe de escada, também sobe lance de escada no teu Isso. trabalho. Então, hábitos que a gente, no dia a dia, que a gente pode estar utilizando também com uma estratégia, né? Que seria o 1% por dia. Chegou o final do ano, às vezes a alimentação também não precisa ser tão drástica, né? Uma semana tu tira o açúcar ali, vai dosando, né? Isso. Vai tirando o carboidrato, aquela pizza que tu come na sexta-feira e no sábado, tira Uhum. da sexta-feira, né? Pode ser gradativo também, não precisa ser tão radical, né? Sim. E tem algumas estratégias, que nem a questão da modelagem ali, tu pode seguir Uhum. pessoas que fazem uma alimentação correta, elas dão dicas ali que é saboroso, né? Os alimentos são. Uhum. Que nem o patê da Thaís, né? Ai, da Thaís é Que suspeita. vocês gostam, né? Então, É, assim, essa tipo é saudável, então, e é bom, né? É gostoso, né? Tem super aquele saudável. então Sim. a gente tem algumas estratégias que a gente pode estar utilizando e não deixando o prazer de lado, né? Show! Seria isso daí. Gente, então alguém tenha mais alguma pergunta aí ou fazer alguma contribuição? Nós tivemos bastante ideias contribuintes aqui hoje nessa live de transbordo. Então, assim, gente, quem não segue o Diogo, por favor, personal, seguem aí. O arroba dele está aqui, que eu está compartilhando a nossa live. Então, sigam, perguntem, explorem esse conhecimento que ele tem aí mesmo. Façam aí a consultoria online, que é fantástica. E, É. caso ninguém tenha aqui, eu deixo aqui minha gratidão, Diogo. Muito obrigada. Muito Eu que agradeço, obrigada Andréia. por ter aceito o convite da live. Vamos fazer outras mais É, com novas abordagens, vamos. novos temas. É legal. E eu deixo a palavra agora para ti, tá? Andréia, também te agradeço aí pela oportunidade, né? Minha primeira live aí. É, quem também que me segue, que não segue a Andrea, começa a seguir a Andrea aí, porque ela tem uma questão emocional aí, ela trabalha forte aí, que a gente já conversou a respeito disso, né, Andrea? Sim. Ela tem me ajudado também em algumas situações aí, tirando algumas dúvidas.
E a gente vem evoluindo juntos, né, Andréia? Sim. Isso é muito bacana, assim. E então eu te agradeço. E agradeço quem esteve presente aí hoje. Todos os nossos seguidores estão aqui. E quem não Se são, puder, serão. pode me chamar se tiver alguma dúvida sobre treino aí durante a semana também. Pode, né? A gente está aberto para isso. A gente está aqui para ajudar as pessoas, né? A nossa profissão é uma profissão da área da saúde e o nosso objetivo não é estético, né? Estético é importante também, né? Uhum, Que é a sim. questão do bem-estar da Mas não pessoa, é mas a como questão da o saúde, primeiro fator, não é, Diogo? isso mesmo, é. Então, a gente, se precisar alguma coisa, alguma ajuda aí, pode contar comigo, tá bom? Deus abençoe cada um que esteve aí hoje. Show, Beleza, André? gente! Obrigado pela Muito oportunidade. obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Alguns já saíram, mas ainda É, tem pessoas aqui conosco. Então, muito obrigada. Diogo, foi show. Parabéns. Tem muito conhecimento, tem muito que agregar para nós. Realmente foi uma live de transbordo, de orientação, de mentoria, enfim. Foi gigante. Então, vamos marcar para próximas aí, com novas abordagens. vamos, Com vamos. certeza iremos alcançar e acessar novas pessoas. Iremos ajudar muito, sem dúvida. Tá bom? Não, tá Um bom, Andréia. abraço. Um Obrigada. abraço para vocês aí. A Até gente se mais, tá? fala. Tchau, tchau. Se fala assim. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima.